Pessoal, vamos continuar então aí a nossa resolução de questões. Agora a gente vai falar continuar falando na realidade, né, sobre orações reduzidas, parte 2, questão 6 na tela. Aqui está dizendo que há prejuízo das informações originais, então se tem prejuízo no sentido e também na correção gramatical do texto ao se reescrever o trecho totalizando 76,6 bilhões de reais, que é o equivalente a 35,7 bilhões de dólares, registrando um crescimento de 12,4%. Da seguinte forma: visto que totalizou 76,6 bilhões, entre parênteses, tal, e valor correspondente ao crescimento de 12,4%. Então, visto que ele está dando uma ideia de causa. Então, é uma causa aqui, ó, por que ter totalizado, porque totalizou 76,6, valor correspondente a um crescimento de 12,4. Isso aqui dá uma ideia de causa? Dá uma ideia de causa, certo? Então, por causa de ter crescido, certo? Totalizou aí, então, 76,6, visto que totalizou isso, ou totalizando isso, por que totalizou isso? Então, veja, dá um sentido de causa, dá. Então, o valor correspondente ao crescimento de 12,4 estaria correto. Estaria correto, então, aqui a correção gramatical e as informações originais seriam preservadas, ou seja, não haveria prejuízo. Então, a questão está errada porque está dizendo que há prejuízo. Questão 7, a expressão por ser mais seguro portá-los tem o valor conclusivo. Vamos ver? O valor conclusivo seria o que? Seria, portanto, vamos lá. Esses recibos passaram com o tempo a servir como um meio de pagamento por seus possuidores. Por ser mais seguro portá-los do que dinheiro vivo. Então tem um valor conclusivo, ou isso aqui tem um valor causal? Tem um valor causal, veja, olha só. Os recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores. Por quê? Porque eles são mais seguros portá-los do que dinheiro vivo, certo? Então tem uma causa. Então, por ser mais seguro portá-los, com o tempo esses recibos passaram a servir como meio de pagamento. Então dá ideia de causa, então não dá ideia de conclusão. Então por isso aí está errado. Questão 8ª. Construindo máquinas, o capitalismo pode dispensar mão de obra, criando um exército de desempregados que torna mais barato o salário do homem livre do que o investimento na compra de um escravo. Então veja, quando ele está construindo, ele está falando aqui embaixo agora, a forma verbal construindo poderia ser corretamente substituída por ao construir, ou porque constrói. Veja, ao construir máquinas, o capitalista pode dispensar a mão de obra. Porque constrói máquinas, então dá ideia de causa também dá ideia de causa. Então veja, causa, construindo, posso colocar então porque constrói sem problemas, certo? Então qual é o motivo que o capitalismo pode dispensar? Qual é a causa que o capitalismo pode dispensar a mão de obra? A causa é porque constrói máquinas, ok? E aqui eu tenho construindo, dá uma ideia de ao construir também é o que? A ideia de tempo, valor semântico de tempo. Então os dois, construindo máquinas, o capitalismo pode dispensar a mão de obra. Ao construir máquinas, o capitalismo pode dispensar a mão de obra. E causal, porque constrói máquinas, ou o capitalismo pode dispensar a mão de obra. Então está correto. Questão 9. A oração para evitar espionagem denota a finalidade da utilização do protocolo chave pública pelas lojas virtuais.
Se é finalidade, só colocar o quê? Com a finalidade de evitar a espionagem. As lojas virtuais utilizam a criptografia por meio de um método conhecido como protocolo de chave pública. Então tem a ideia da finalidade, sim, a fim de evitar a espionagem, com a finalidade de evitar a espionagem, está correto. E a última é a oração baixados os arquivos em vermelho ali, sem prejuízo para a correção gramatical do período. Elas podem ser, poderia, né, ser substituída por assim que são baixados os arquivos. Então veja, baixados os arquivos, uma vez baixados os arquivos, assim que baixados os arquivos, os vírus entram em ação. Dá essa ideia, muda o sentido, não muda. Então eu posso sim, sem prejuízo na correção gramatical, substituir aí pela baixados, está reduzido de ado, particípio, por desenvolvida. Só estou desenvolvendo a frase. Então está reduzida, está indo para desenvolvida, não teria problema. Beleza? E assim terminamos a nossa bateria. Vamos para a próxima aí. Um abraço.